uma série de livros mais quente que 50 tons de cinza e um livro brasileiro cujo protagonista é um famoso astro do futebol e a Terra dos Sonhos. Eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já já eu te conto qual deles foi a nossa agradável surpresa e qual deles foi a nossa frustração literária. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e esse é o meu canal aqui no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias que eu faço lá no blog, o Listas Literárias. Você já sabe, aquele blog com as listas mais originais e criativas da internet brasileira. E eu aproveito para vocês para convidar, curtam aqui o vídeo, né? Deixem o seu like, o seu joinha aí e também se inscrevam no canal. Quem acha legal, curta e compartilhe também esta matéria aqui que vai nos ajudar bastante a dar continuidade a essa nova discussão, agora também muito mais presente aqui no YouTube. E para organizar o meu canal, que ele está em processo de organização aqui ainda, vocês viram, já temos vários vídeos desde que eu fiz essa retomada aqui no YouTube, nós vamos criando algumas sessões. Eu achei que uma sessão bem legal para criar para vocês e para a gente fazer essa abordagem era justamente dividir aí algumas leituras, porque o pessoal sempre pergunta muito, você gostou de ler esse, você não gostou daquele? Enfim, aqui eu quero ter um espaço maior, uma amplidão maior, para discutir obras também, não só aquelas que eu curti, mas aquelas que por alguma razão ou outra vão se encaixar na frustração. E aí aqui a ideia de a gente ter toda semana uma sessão com vídeos com uma agradável surpresa e também com uma frustração literária aí no nosso processo, no nosso decorrer das leituras. Dizendo que a agradável surpresa, muitas vezes vocês vão perceber que a surpresa nos pega muitas vezes quando a gente não tem muita expectativa ou quando a gente não está esperando, né? Assim, a gente não coloca a expectativa lá no alto. A gente acaba assim, se disponibiliza, aliás, que é uma coisa que eu acho sempre muito importante para o leitor, estar disponível a ler coisas novas e ler também coisas que nem sempre fazem parte da sua bolha ou dos seus interesses, né? Eu procuro sempre fazer isso lá no Listas Literárias. E às vezes a agradável surpresa dessa sessão que eu começo a construir essa semana com vocês, vão vir muitas obras justamente nesse sentido, que às vezes eu não esperava muito, autores que estão estreando, ou autores independentes, e que por uma razão ou outra acaba me surpreendendo no processo da leitura. Mesma coisa, a questão da frustração literária não significa ter detestado, odiado ou o livro ter um defeito. Significa que eu, na minha subjetividade, na minha leitura, por alguma razão acabou frustrando. Às vezes a frustração pode se dar que você tinha uma alta expectativa com a autor A, B ou C, ou então por simplesmente você não ter curtido a obra também, que é muito comum, é muito natural e tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte do processo, mas eu achei que era bacana eu estar compartilhando aqui com vocês essa nova sessão aqui no canal, que é com uma agradável surpresa e também com uma frustração literária. E vamos começar justamente por coisa boa, notícia boa, né? Vamos começar por aquela leitura que acabou se transformando aí numa agradável surpresa, né? Que por uma razão ou outra eu acabei curtindo muito a leitura e se tornou aí entre as minhas leituras, não digo prediletas, mas ou pode ser leituras prediletas, favoritas, mas que acaba sendo assim uma leitura que acaba impactando e que eu acho acaba achando por razão A, B ou C, muito interessante. Eu vou compartilhar algumas das razões que me levam tanto a colocar um livro na agradável surpresa, quanto também sobre como e por que eu acabo colocando um livro lá na frustração literária. Que ocorre, né? Quem não teve aí a sua frustração literária? Deixa inclusive nos comentários aí qual foi a sua frustração literária. E eu vou começar aí com a agradável surpresa, trazendo, na verdade, não um, mas uma série de livros que, na verdade, talvez formem aqui um Zeca Verso, né? Que é de um autor também gaúcho, né? O autor conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, o Zeca Six. Acho que é Six mesmo aqui a pronúncia, né? Se eu estiver errado, ele que me corrija depois. Mas eu vou trazer este Zeca Verso aqui para a agradável surpresa, porque de fato é uma leitura que eu acho que tem muitos pontos interessantes, né? Tem elementos que podem ser melhores, tem elementos que podem ser trabalhados ou retrabalhados. Sim, toda obra tem isso, uma coisa comum e eu considero sempre isso. Mas tem muita coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir e trabalhar com este Zeca Verso aqui, que são as obras
do Zeca Six, acabei de conhecer a obra dele a partir da sua primeira publicação, que é A Era de Ouro do Pornô, né? Que tem o Max California, tem todo um processo quase histórico, quase que uma tese, assim, sobre a pornografia na televisão e no cinema, especialmente no cinema, né? E aí ele traz esse universo do Max California para cá, e a Bianca já surge aqui também neste primeiro livro, né? Até enquanto a condução na série de livros assim da Bianca, que é uma personagem que vai transpassar as obras ali, é interessante, porque ela sai quase de uma figura a ser criticada e irônica, e ela ganha uma relevância muito forte na sequência do trabalho. Então começa com esse aqui que já é bom, já é uma boa surpresa, esse começo do Zeca com essa sua jornada literária por um universo, e aí esse universo vai estar muito ambientado, ainda que tenham passagens fora do Brasil, mas especialmente ambientada em Porto Alegre. E aí depois nós vamos ter aqui a questão do tudo que nós poderíamos ter sido, e que também traz um pouco da... Aqui acho que nessa obra a gente percebe o crescimento do Zeca, porque daqui, que ainda é um pouco bruto, a literariedade, se a gente pensar lá nos pensadores russos do termo da literariedade da obra, aqui é um pouco mais fragilizada, ainda mais bruta, mais simples, talvez mais inicial, mais iniciante. Nós vemos aqui um avanço já aqui na estrutura e na estética da obra, que se torna bem mais interessante, e o próprio título aqui ganha, acho que, poder, né? Tudo o que nós poderíamos ter sido, acho que é um título muito forte, e até porque vai trazer essa pegada aqui da nostalgia, desse impacto na nostalgia, eu já falo um pouco sobre isso, que também é um dos elementos que me fazem curtir a obra. E, por fim, a obra mais recente que eu tenho dele aqui, ele tem outras obras, eu conheço essas três aqui, eu fiz a leitura dessas três, né, e que estão relacionadas ao mesmo universo, que é Não se começa um incêndio sem uma faísca, tá? Então, aqui a maturidade do autor ela vai se tornar ainda muito mais ampla, e o próprio título aí, carregando um forte intertexto, mostra isso. E por que que é uma agradável surpresa? Além da questão da escrita, além da força, não só para essa questão que eu faço a brincadeira de serem obras mais quentes que 50 tons de cinza, porque de fato a questão do sensual, do prazer, da libido é forte aqui nas narrativas do Zeca, que são obras que se passam muito no espaço noturno, na noite, e que são obras que com certeza vão conversar e dialogar muito com a nostalgia, talvez, daqueles nascidos entre os anos 80 e 90, porque ele vai peregrinando essa parte, ainda que, por exemplo, o livro mais recente se dê dentro do fundo histórico das conturbações brasileiras políticas aí dos últimos anos, né? Essa ligação com o passado é sempre muito forte. Isso eu acho um elemento bastante interessante na obra do Zeca Six, que é esse elemento, as referências culturais, a música, o ambiente noturno de uma Porto Alegre, a relação com o universo dessa burguesia hedonista com as drogas e os clubes, uma vivência, né? Em busca de algum sentido, que às vezes até transforma a leitura dele em algo aí existencialista. Então, é muito legal. E aí eu queria dizer para vocês que as três resenhas dessas três obras vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo, né, onde eu amplio um pouco mais isso, e a partir da leitura feita das obras recentes, geralmente no Listas Literárias, eu publico a resenha, então logo a leitura, para pegar aquela coisa quente da leitura, a efervescência do processo de leitura, que eu gosto e eu acho bem bacana e bem legal, e aí vocês vão encontrar isso lá no Listas Literárias também, e vou deixar aqui na descrição a resenha para os livros do Zeca Six, que se mostrou para mim uma agradável surpresa e sempre esteve assim com uma avaliação boa quando eu faço a leitura lá nas listas literárias, e também assim porque ele dialoga muito com esse poder da nostalgia relacionado especialmente a esses anos 80 e 90, mas também é um diálogo com o presente, é um diálogo com essa busca de compreensão do que é essa jogada da vida, especialmente neste último livro aqui, tá? Especialmente aqui nesse último livro, e especialmente a partir do Vicente, que é um arquiteto de meia idade, que vai se relacionar com uma mulher mais jovem, e vai ter isso também, mas é muito interessante, tá? A obra do Zeca vai discutir sexualidade, vai discutir o desejo, vai discutir, né, vai trazer os cenários, para quem é do Rio Grande do Sul, acho que é muito bacana isso também, porque vai trazer os cenários aqui noturno de uma Porto Alegre efervescente,
né? Lógico, é um retrato dessa Porto Alegre urbana, burguesa, né? É esse lado de onde se fala a narrativa e a obra, mas é uma obra que acho que tem muitas virtudes e que as três obras que eu tenho aqui, publicadas por editoras diferentes, editoras pequenas, que provavelmente o Zeca participou da autopublicação delas, né? Em muitos casos, que são editoras desses processos, e aí me surpreende justamente porque são obras que com certeza poderiam estar no catálogo de qualquer grande editora brasileira aí, porque são obras de uma grande qualidade, com certeza, tá, gente? Então, aí a minha né, a minha primeira agradável surpresa aqui desta sessão, dessa playlist de vídeos. E agora a questão da frustração literária, né? A ideia do vídeo é trazer uma agradável surpresa e também uma frustração literária. E aí eu vou fazer essa inauguração aqui com a obra, trazendo mais uma obra de um famoso autor brasileiro, de quem eu respeito muito e admiro muito até e quero conhecer. Primeiro que eu trago pela frustração, porque ela é um desses casos emblemáticos que a gente tem na nossa jornada, experiência de leitor, né? E eu vou contar e compartilhar com vocês esse processo, mas acho que aqui entra um pouco aquilo que eu comentava com vocês, da gente colocar a expectativa lá no alto e aí quando a gente vai chegar na obra, né, a gente vai se deparando com alguns pontos que vão nos incomodando e lá no fim aquilo resulta aí numa certa frustração literária, não era aquilo que a gente imaginava. E aliás, frustração literária todo leitor tem a sua, né? Vamos combinar que não há leitura sem algum processo de frustração em um momento ou outro. Então, é bem comum, tá? E aí aqui eu estou falando de Fios de Prata, do Rafael Dracon, né? E trago isso porque foi uma história bem curiosa e bem legal minha relação com esse livro aqui. Foi um amigo, o Alisson Zimmermann, lá de Passo Fundo, que me enviou. O Alisson teve um processo muito importante na minha escritura do meu livro. O Morgan o Único acompanhou todo o processo. A gente já teve muita proximidade do Listas Literárias, apoiou muito o Lista, com listas e tudo mais, e que é um grande fãzão aí do Rafael Dracon e com as suas razões e os seus sentidos, e me presenteou com este livro, Fios de Prata, que eu ainda não tinha lido aí nenhuma obra do Dracon. Aliás, e aqui um detalhe importante, né? Porque, na verdade, do Dracon eu ainda quero ler muito, está na minha lista de leitura faz algum tempo, em algum momento eu vou me encontrar com eles, que é a série Dragões de Éter, que levou o Dracon ao estrelato, e eu quero conhecer essa série de obras de fantasia, ainda está na minha previsão de leituras, né? Mas aqui com Fios de Prata acabou não rolando a química necessária entre leitor e livro, né? Ah, traz elementos que me são interessantes, traz elementos que eu me interessa muito essa lógica do mundo dos sonhos e o mundo real, a intervenção entre um e outro, né? E sempre pensei um pouco nisso, essa questão de tu ambientar esses dois universos, esses dois mundos, né? O mundo dos sonhos e o mundo real. E talvez eu tenha chegado com muita expectativa e ao me deparar com a obra, no processo da leitura, eu não fui gostando da escrita, fui achando as personagens muito rasas, muito superficiais, e acho que esse foi o meu maior incômodo com a leitura, que foram as personagens, né? As personagens, a mim, se mostraram muito rasas, ou naquilo que o professor Assis Brasil chama de transmutação nas suas oficinas literárias, para quem conhece, né? Que é da gente observar o elemento, e todo autor acaba fazendo essa transmutação, que é a partir da experiência real, da figura real, transmutar num personagem. Acho que essa transmutação ficou muito vazia ou muito escancarada, explícita, que daí acabou tendo um certo incômodo. E, inclusive, porque, e aí não sei se é saudosismo, nostalgia e tudo mais, o autor aproveita o nome, que é o Alejo, né? Que é um nome clássico dos videogames e tudo mais aí para quem curte futebol em videogame. E a partir desse personagem ele faz quase que uma, não vou dizer cópia, mas nós não temos como deixar de olhar esse personagem relacionado a futebol aí, tendo muita base e inspiração no Neymar. E aí talvez entre o meu próprio ranço com o Neymar e tudo mais, de quem eu não, sabe, eu me espanta algumas coisas relacionadas a este jogador, que não vejo muitos dados para a relevância que tem, mas tudo bem. Mas talvez esse incômodo, esta aproximação, esta superficialidade de alguns personagens, especialmente este personagem, no caso o Alejo, né, acabou gerando essa frustração
que no fim, aliás, vá lá no Listas Literárias, vocês vão encontrar a resenha também do livro aí, da leitura. Já faz um tempinho que eu realizei a leitura de Fios de Prata, mas ainda, né, trago essa experiência enquanto aí um processo de certa frustração, não com o autor, não, às vezes não com a obra, que é importante a gente sempre reforçar. Nós vamos trazer muitas obras aqui nessa sessão, uma agradável surpresa e uma frustração, e vai ter aquele livro que gera esse incômodo, e Fios de Prata acabou me gerando isso, e ainda fiquei mais triste primeiro, porque foi um presente de um amigo, né? Então eu tinha bastante expectativa quanto a isso também. E aí acaba a leitura não sendo aquele processo que você esperava, nessa relação com o universo onírico também não me pegou forte, talvez a gente tenha outras obras que adentrem isso com melhores condições, e aí por fim que Fios de Prata acabou sendo aí uma das minhas frustrações literárias. Então, compartilhei com vocês uma agradável surpresa e também uma frustração literária. Estão aqui as obras, né? Aqui agradável surpresa, né, com a obra do Zeca Six, e aqui a minha frustração literária com Fios de Prata do Rafael Dracon. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês gostaram dessa lógica de fazer uma agradável surpresa e uma frustração literária. Acho que serão obras que às vezes vocês não esperam nenhuma e nem em outra, né? E por isso que eu achei interessante criar este novo tipo de vídeo aqui para o meu canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Acessem a descrição para acessarem as resenhas. Se inscreva no canal, deixe seu like, desde já eu já agradeço ao seu apoio e a sua participação. E deixem nos comentários também qual foi aquela agradável surpresa para suas leituras e qual foi a sua frustração literária. Um grande abraço e até a próxima!